Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria e em corte feminino. Galera, hoje é dia de aula de cosmetologia, então vamos lá. Eu quero tirar algumas dúvidas aí de muitas pessoas que me procuram a respeito do que é, máscara, creme, condicionador, quais são as diferenças entre eles. Tem várias perguntas aqui, mas antes de entrar em relação a essas perguntas, quero que você anote aí, você está com o teu papel, tua caneta na mão, já anota aí, tá? São produtos destinados a ser usados entre 5 a 15 minutos, podendo ou não ser usados touca térmicas para o auxílio na absorção do componente do cabelo. Ou seja, você pode utilizar qualquer um deles aí, sem ou com touca térmica, de acordo com as descrições ali no manual que vem nele, ou o passo a passo que vem atrás do teu produto. Mas é claro que algumas pessoas me perguntam ali, faz bastante pergunta para mim e eu gostaria de estar esclarecendo. Professor, isso é uma aula muito fácil, porque eu já sei qual a diferença e para que serve cada um. Ok, de repente você já tem algum conhecimento básico na área, Mas como é uma aula de cosmetologia, eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai ajudar você daqui para frente. Principalmente você que é cabeleireiro, profissional, que precisa esclarecer dúvidas da sua cliente quando ela chega aí e está cheia de dúvidas a respeito do produto que ela vai usar. Agora vamos lá. Primeira pergunta aqui é: posso misturar meus cremes? A cliente chega dessa forma, não é? Posso misturar meus cremes, profissional, Ou às vezes você mesmo tem essa dúvida: será que eu posso misturar minhas máscaras? Será que eu posso misturar os meus condicionadores? Ou máscara com condicionador, máscara com creme? Qual a diferença entre eles? Então eu vou esclarecer para vocês da seguinte forma, tá? Primeiro, antes de eu responder essa primeira pergunta aqui, vamos aos processos que envolvem justamente os produtos para cabelos, Condicionadores, máscaras ou cremes, como muitas pessoas falam aí. Primeiro, eu quero esclarecer que as empresas procuram se trabalhar exatamente para cada tipo de cabelo, especificamente para cada tipo de cabelo. Então aqui tem, por exemplo, cabelos normais, oleosos, secos, ressecados e afro. Mas professor, repete aí: normais, oleosos, Olha aqui de novo: normais, oleosos, secos, ressecados e afro. Por quê? Está vendo aí um preconceito aí com o cabelo afro? Não, gente. Não é um preconceito, é uma realidade justamente sobre a característica do cabelo afro. E claro, quem tem cabelo afro sabe disso, Eu venho de uma família que todos praticamente têm o cabelo afro, então eu posso falar com propriedade. Além de 20 anos de profissão aí, eu posso falar com propriedade sobre essa diferença entre os cabelos. Mas, respondendo ali sobre a questão de misturar, eu preciso especificar cada produto para cada tipo de cabelo. Por exemplo, cabelos normais, gente, existe sim uma preocupação em relação à forma de produção dele. Por quê? Para que haja uma produção especificamente para cabelos normais, precisa se preocupar com qual tipo de pH que vai ser usado para a produção, quais componentes vão ser usados, Quais são os ativos e produtos de condicionador, máscara ou creme, qualquer um dos três ali, para esse tipo de cabelo. Por quê? O cabelo normal, ele encontra com as cutículas fechadas. Isso já, claro, tem um benefício melhor porque o cabelo está mais saudável. Mas cabelo normal é aquele cabelo que geralmente estão naturais, não tem coloração, não tem descoloração, nem tem nenhum tipo de química que veio abrir as cutículas dele e ele está ali com todos os nutrientes próprio ali. Agora, muitas vezes você vai encontrar cabelo normal com pouquíssima maleabilidade. Então, precisa trabalhar essa maleabilidade ao fio. Às vezes com pouquíssimo brilho, então você precisa intensificar mais o brilho desse cabelo, E outras coisas que podem estar ali, envolvendo o cabelo normal. De repente, por exemplo, a cliente tem o cabelo normal, mas o couro do cabelo dela é oleoso, e às vezes a raiz começa, já um dedo depois da raiz, automaticamente o cabelo ficar ali sem brilho, opaco.
Isso é um cabelo normal, não significa que ele está ressecado, não significa que ele está ali quebradiço ou seco, né? De repente ele está ali com aspecto ali opaco, mas não está 100% seco. Por quê? Porque a cutícula, estando fechada, as glândulas sebáceas produzindo oleosidade, o cabelo tem a tendência de, né, descer mais essa oleosidade, e essa oleosidade é boa para proteção ao fio. A oleosidade normal, natural, que é produzida pelas glândulas sebáceas, ajuda e muito, principalmente na maleabilidade, né, no brilho e entre outras questões aí. Agora, é por isso que eu quero que vocês entendam que para produtos de cabelos normais, a média de pH está entre 5,5 e 6, no máximo 6,5. Então você vai encontrar produtos para cabelo normal com essa classificação, 5, 5,5, 6, 6,5 no máximo. Porque o pH do cabelo, ele é 4,5 ali, tá? 4,0 a 4,5 é mais ou menos o pH de um cabelo saudável. Então não há necessidade nem de abrir bastante essa cutícula e nem de ser um cabelo, um produto muito ácido, né? Nem muito alcalino e nem muito ácido. Aí vamos para o próximo, cabelos oleosos. Encontra-se muitos cabelos oleosos justamente em locais que tem muito frio, né? Às vezes não tem muito sol nessa região, então você vai encontrar muitos cabelos oleosos nessa base. Por quê? A alimentação dessas pessoas são muito alimentação gordurosa, e com isso as glândulas sebáceas produzem muito mais oleosidade. Com isso, o cabelo tem a tendência de ficar mais oleoso também, justamente pela alimentação, né? Somente pela produção de grandes oleosidades e pela produção das glândulas sebáceas. Aí, nesse caso, precisa usar produtos específicos para cabelos oleosos que tem ali o seu pH muito mais envolvendo a base alcalina do que a base ácida. Por quê? Porque precisa fazer o processo de limpeza normal e, claro, equilíbrio desse pH. Então, geralmente, os produtos, condicionadores, máscaras, até os cremes, eles têm muito mais produto abstringente dentro dele que faz esse equilíbrio, tá? E justamente com um pH muito maior. Você pode encontrar aí geralmente 7, 7,5, um produto aí para cabelos oleosos. Aí o próximo aqui, cabelos secos, já é o contrário. Então se o cabelo está seco, devido a algum tipo de química, devido às vezes à característica dele mesmo, é um cabelo liso, mas ele é seco, então aí você precisa o quê? Trazer maleabilidade a esse fio, né? Então, repondo ali mais oleosidade. Então, começa a trabalhar muito a parte mais lipídica dos produtos. Então, essa parte lipídica que são produzidos para esse cabelo são maiores. Então, às vezes acontece de criar um blend muito maior para um cabelo seco e um cabelo ressecado do que, claro, para um cabelo oleoso. Isso é óbvio, né? Já se tornou é óbvio, professor. Isso é óbvio. Então pronto. Já que é óbvio, você já sabe essa característica, tá? E os cabelos ressecados, é claro que a maioria deles são classificados justamente por algum tipo de química colocada no cabelo. Pode ser ela coloração, pode ser ela descoloração, pode ser um alisamento, né, à base de hidróxido, pode ser. E claro também agentes naturais do tempo, né, poeira, fumaça, cloro, maresia, entre outros agentes aí que são oxidativos e acaba ressecando esse cabelo. Então se torna um cabelo ressecado. Um cabelo ressecado pode ser um cabelo afro? Pode. Assim como também pode ser um cabelo liso. Existem muitos cabelos lisos aí, muito ressecado, com ponta dupla, quebradiço, né? Às vezes com bastante fissuras entre as fibras capilares. Então isso é um cabelo ressecado. Opaco, você consegue perceber que ao pegar nele, você já consegue sentir como se fosse uma lixa nele. E naturalmente, esse cabelo ressecado tem a tendência de quebrar mais fácil e mais ponta duplas, como eu falei também, tá bom? Há muitas arestas nele, que é aqueles fiozinhos que fica, não é na ponta, né? Aquelas pontas duplas estão na ponta. O processo de ser arestas está no meio da haste, né? Entre a raiz e as pontas. Então cria aquelas arestas e quando vai se pentear o cabelo, automaticamente tem a dificuldade de pentear porque ele se embaraça entre eles. Então essas arestas faz com que ele tenha essa ficção ali, essa fixação, na verdade, de fixar e ter dificuldade em desembaraçar. Assim como o seco
é necessário reposição de lipídios. Então, eu vou repetir, quero que você anote aí. Assim como os cabelos secos, é necessário reposição de lipídios. Agora, o cabelo afro. Gente, cabelo afro é muito difícil, né? Não é impossível, mas é muito difícil encontrar cabelos afros super saudáveis, naturais, com brilho, maciez, soltinhos. E claro, gente, para quem tem cabelo afro com esse aspecto soltinho, né, com brilho, com maciez, saudável, existe ali um cuidado maior. Então, o investimento em produtos específicos para esses cabelos são maiores. Isso é óbvio, né? Quem tem cabelo cacheado, principalmente quem tem cabelo afro, principalmente, sabe da dificuldade que é de ter produtos específicos para esse tipo de cabelo. E quando acha, o investimento sempre é maior. E claro que também, justamente devido ao mesmo processo do seco e do ressecado, é um produto rico em lipídios, né? Ele precisa de ter oleosidades em grande quantidade. Além disso, os outros produtos também precisam ter a reposição de aminoácidos, né? Outros nutrientes que fazem o fortalecimento da fibra capilar, né, e faz todo esse processo de saúde ao fio, ok? Cabelo afro, como eu falei, sempre ele vai ter essa característica de um cabelo mais ressecado, opaco, e por ele ter essa característica, ele acaba sendo um cabelo mais quebradiço também. Então, por exemplo, se um cabelo afro passa por um alisamento à base de hidróxido, né, ou às vezes de amônia, tiglicolato, por exemplo, que é uma referência muito grande aí para as definitivas, semidefinitiva, naturalmente há sim um ressecamento muito maior, porque perde-se o pouco que tem de nutrientes desse fio de cabelo, e principalmente a questão lipídica que eu falei, tá? Principalmente a questão lipídica. Agora, é claro que o cabelo afro, gente, como eu falei, tem que ter um cuidado maior até em relação à descoloração, alguns tipos de alisamentos, né? E, óbvio, tem que ter um cuidado maior também para fazer muito mais hidratações nele e ter essas reposições de nutrientes que se perdem facilmente. O cabelo afro, gente, por ele ser ressecado, ele tem, claro, uma carga maior, como eu falei, de um pH muito mais alcalino. Então, naturalmente, quem tem cabelo afro sabe-se que as glândulas sudoríparas produzem muito mais suor. E esse desequilíbrio entre elas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, é que há justamente também o desequilíbrio no pH. Então, automaticamente, nós vamos trabalhar com produtos mais ácidos em cabelos afro e com reposição maior de lipídios, ok? Agora, qual justamente a pergunta? Posso misturar meus cremes? Como eu falei, agora que você sabe que existe um produto para cada cabelo, é importante que, se você vai fazer a mistura de um creme para o outro, né, de uma marca para outra, observe se as composições são iguais, se o pH também é igual, se você não está fazendo esse desequilíbrio também no produto que você está usando, né, e também tempo de validade. Tem pessoas que não olham isso. Às vezes, por exemplo, o seu creme, né, está na metade, tem 300 ml, o outro está também na metade, tem 300 ml, ou seja, contando o total 600 ml, mas um vai vencer daqui um mês e o outro vai vencer daqui um ano. Esse que vai vencer daqui um mês pode mudar a característica daquele que vai vencer um ano, justamente pela data de validade, que pode influenciar ali nos conservantes. A aula de cosmetologia, então eu preciso atentar vocês a isso. Cuidado ao misturar um produto com o outro, se a validade está diferente também, tá? Porque pode fazer a influência, né, influenciar na validade daquele que ia durar mais tempo, ok? E óbvio que toda regra existe exceção. Se você acha que é uma regra que eu falei e essa regra precisa ser aplicada para não misturar produto, não misture. Se você acha que é uma regra, mas há exceções e você quer misturar esses produtos, faça de acordo com o que você acha melhor aí, né? Misture, só que com consciência. Agora a pergunta, qual a função da máscara, né, gente? Ah, professor, isso eu já sei. A função da máscara, ok. Se você já sabe, perfeito. Só que muitas pessoas confundem essa questão, né? A função da máscara, gente, sempre vai ser reposição de nutrientes, reposição de lipídios, reposição daquilo que o cabelo precisa. Então, tudo que você tem como função uma máscara
é os nutrientes que estão dentro dela que vai ser colocado no cabelo. Professor, se uma máscara, não está no comentário aqui, mas nas perguntas, mas eu vou já citar essa pergunta também que muitas pessoas me fazem. Se uma máscara, né, está ali determinada para ficar 10 minutos no cabelo, eu deixo 15, 20 minutos, tem algum problema? Não tem problema, porque o que vai acontecer é que você está deixando ali mais tempo sem nenhum problema, porque ele não vai penetrar mais nutriente daquilo que nesse período iria penetrar, ok? Não vai fazer diferença nenhuma. O que pode acontecer, de repente, às vezes, se você mantém muito tempo no couro cabeludo, é deixar esse cabelo mais oleoso, porque às vezes os óleos, né, os lipídios que estão nesse produto, pode impregnar mais no couro cabeludo e ter mais dificuldade de sair, né, ao enxaguar esse cabelo. Por isso que é importante enxaguar sempre muito bem, né, e, claro, depois aplicar o condicionador para fechamento de cutícula. A outra pergunta é: qual a função do creme? Gente, aí tá uma questão muito interessante. Máscara e creme são as mesmas coisas? Muitas das vezes os cremes eles são mais líquidos. E eu quero até atentar vocês para um ponto essencial de um produto que vocês podem estar usando aí. Quando pegar um produto qualquer, que seja de hidratação ou até uma máscara, observe ali as composições. E ao observar, os primeiros nomes das composições são os mais ativos, ou seja, que tem mais quantidade. Os que têm menor quantidade estão lá no finalzinho da composição. Por exemplo, você vai encontrar sempre no finalzinho ali a fragrância, né, os conservantes, EDTA, né, você vai encontrar mais ali no finalzinho. Agora os ativos, né, e o veículo, que é a água, você vai sempre encontrar ali primeiro, porque são os maior quantidade e são os principais, né, do produto, ok? Agora, vamos lá. A função do creme, gente, como eu falei, por ele ser mais líquido, geralmente é muito melhor para aquele processo que você vai fazer no lavatório ali com rapidez, porque ele absorve muito rápido, por ele ser mais líquido, então ele facilita até um desembaraçar no lavatório, ele facilita uma hidratação instantânea no lavatório, ele facilita muitas coisas no lavatório, mas também, ao mesmo passo, ele pode ter uma dificuldade de absorção ao fio de cabelo. Por isso que as máscaras, por ser mais concentrada e conter mais nutrientes, se aplica de uma forma que você pode colocar um outro, né, uma touca térmica ou algo para aquecer aquele fio e conseguir absorver mais. Os cremes, geralmente, eles têm as moléculas deles muito maiores, né? E as máscaras não. Tem as moléculas menores e eles conseguem absorver melhor. Então essa é a função, geralmente, de facilitar o desembaraçar, dar aquela hidratação instantânea no lavatório, mas lembrando que creme, às vezes, pode ser que em algumas marcas não venha com tanto nutriente assim para ser considerado uma hidratação. Agora, anota aí. Qual é a função do condicionador? Se tratando de função do condicionador, eu quero que você anote isso aí, porque não é só apenas fechamento de cutícula. Então ele vai muito além de apenas fechamento de cutícula. E eu quero trazer para vocês aqui, eu até anotei aqui, ó. Olha o que o condicionador pode trazer como benefício para vocês aí, tá? Facilitar o pentear do seco, né, e úmido, tá? Suavizar e reparar as áreas danificadas da estrutura capilar, então isso também é a função do condicionador. Minimizar a porosidade, né, aquele aspecto poroso, então o condicionador também tem que fazer isso. O que mais? Eu coloquei aqui, ó, proporcionar toque sedoso, aquela sedosidade na hora da escovação, né? Depois que você enxagou 100%, o condicionador ele tem que continuar proporcionando isso para o cabelo, tá? Fornecer proteção contra agressões térmicas, químicas, né? Principalmente UV. Então os condicionadores hoje, eles têm essa base, não só de fechamento de cutícula, mas também sobre isso. Hidratar, por que não? O condicionador também ajuda na hidratação. Ele não é considerado uma hidratação, mas ele pode sim criar ali uma maleabilidade ao fio, deixando ele com mais brilho, com maciez, e aí dar um aspecto de um cabelo mais hidratado. Dar volume, né? E também não poder tanto ser mais peso molecular, mas volume por ele o cabelo ficar mais soltinho, né? E eliminar a parte eletrostática do fio de cabelo. Ou seja, quando você vai fazer, por exemplo, uma escova, ele precisa ajudar a eliminar aqueles frizz, né? E também, óbvio, que você pode usar aí um termoativador após
retirar 100% do condicionador, que vai ajudar mais ainda, porque os termoativadores, eles têm muito mais nutrientes e componentes do que o próprio condicionador para criar esse efeito, né, de menor quantidade de eletricidade, né, parte termostática onde o fio fica elétrico ali. Então ele ajuda a deixar o fio mais, né, vamos dizer assim, mais disciplinado, essa é a palavra, ok? Mais uma pergunta aqui, ó. Qual é a função, tá? Quais tipos de hidratação existe? Gente, eu já falei em outras aulas, mas eu quero atentar vocês sobre essa aula de hoje, cosmetologia, justamente porque muitas pessoas têm dúvida a respeito da diferença entre elas. Então existe aí, anota, hidratação, nutrição, né? Anotou? Hidratação, nutrição e agora reconstrução. Professor, vamos falar um pouquinho também dos chamados, né, vamos dizer assim, envolvendo toda essa base de todos eles, né, cronograma capilar? Vamos falar assim. Agora deixa eu falar para vocês sobre esses aqui. A hidratação, gente, ela é muito mais, envolve muito mais a parte hídrica do cabelo, ou seja, ela repõe muito mais base de água ao cabelo. Eu vou explicar para vocês uma historinha bem básica, como se fosse assim. A pessoa vai na academia, começou a correr na esteira, sentiu vontade de beber água, então você precisa, né, repor líquido ao corpo. A mesma coisa a hidratação. Ela ajuda com alguns nutrientes, mas ela vai trazer muito mais base hídrica para o fio de cabelo. Então, como se a pessoa estivesse correndo, foi ali e bebeu uma água. Agora, com o passar do tempo, você perde calorias. Aí só a água não ajuda. Então você precisa tomar uma água de coco, algum tipo de, né, líquido que contém nutrientes dentro dele para repor a nutrição do teu corpo. A mesma coisa são as hidratações, né, de nutrição. Então ela não só repõe a água, mas repõe parte também lipídica e alguns tipos de aminoácido. A reconstrução é mais ou menos como se você estivesse na academia do mesmo jeito e quebrasse ali, infelizmente, o braço ou a perna e precisasse passar por uma cirurgia para, né, reconstruir o teu osso, né? Ou seja, foi uma fratura, então você precisa reconstruir aquela base que quebrou. Então a reconstrução trabalha da seguinte forma: ela trabalha dentro do córtex, lá nas macrofibrilas, na microfibrila, fazendo justamente o reparo dessas fibras que foram danificada com químicas, né, ou até mesmo com agentes externos como base oxidativa. Essa é a diferença. Agora, o cronograma capilar, ele ajuda por quê? Porque você começa a trabalhar com a hidratação, justamente repondo a base hídrica, depois você passa para a nutrição, depois repondo aí também a parte lipídica e hídrica e alguns tipos de nutrientes, né? E você vai para a reconstrução, que aí você pode trabalhar também essa parte mais interna, né? Que é reposição de aminoácidos, né? Também repõe a parte lipídica, repõe a parte hídrica também, mas ele vai justamente fazer o reparo, como eu falei, das fibras capilares. Então, é legal você indicar para sua cliente e finalizar ali com uma blindagem ou algo, uma selagem ou algo parecido que ajuda na formação de uma película no fio de cabelo. Isso é muito bacana. Eu sempre faço isso no meu salão, indico para as minhas clientes esse cronograma capilar e é sensacional. Você pode usar da mesma marca? Pode. Você pode usar de outras marcas? Também pode. Fica ao teu critério, tá bom? Agora a pergunta aqui, ó. Posso misturar creme na coloração? Gente, há muito tempo atrás se usava muito essa questão de vamos fazer um banho de brilho, né? Pegava uma coloração escura, preparava ela, colocava um creme dentro e aplicava na cliente, o cabelo ficava com mais brilho e naturalmente o cabelo tinha ali uma cor mais fechada. Gente, não estou dizendo que não pode ou que pode. Estou dizendo que hoje em dia já existe os produtos específicos para cada coisa. Porém, se você ainda continua fazendo e você está vendo benefícios do cabelo do seu cliente, ok. Lembrando que você precisa entender que ao fazer esse processo é importante, né, alertar a sua cliente que esse tipo de coloração, ele não é uma coloração permanente. Só que eu não posso falar de coloração permanente em uma aula de cosmetologia com vocês. Tenho que falar lá na aula de colorimetria. Mas só dando uma pincelada,
E vocês vão, quem está comigo acompanhando aí, vão estar comigo nesses módulos de colorimetria, onde eu falo sobre colorações permanentes, semi-permanente, temporária, né? Então, é óbvio que quando se acrescenta um produto como um creme, né? Ou uma máscara, junto com um produto de uma coloração, você está também trabalhando com pHs diferentes. Por quê? A coloração se usa um pH muito mais alcalino e claro, né, as hidratações trabalham com pH muito mais ácido. Então, ao fazer essa mistura, você vai sim fazer o desequilíbrio da coloração. Por isso que às vezes a coloração, ao misturar um creme nela, não dura tanto quanto uma coloração sem nenhum tipo de mistura. Você pode ver isso também na aula de colorimetria, quando eu começar a falar sobre os tonalizantes, máscara tonalizantes, ou os próprios tonalizantes. Ah, eu fiz um cabelo da minha cliente, ficou maravilhoso no dia, né? Usei um tonalizante, um pouquinho de máscara ou um pouquinho de shampoo, como muitos usam aí. E 2 dias depois, uma semana depois, o cabelo da minha cliente ficou amarelo. Por quê? Porque naturalmente é como se você tivesse feito uma maquiagem. Lavou, a maquiagem sai, tá? Então é uma dica. Eu não estou entrando aí no módulo de colorimetria, como hoje é só a aula de cosmetologia, eu preciso, né, abrir esse parênteses porque é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Posso usar todos os dias as máscaras de hidratações? Gente, muitas clientes me perguntam isso. Posso usar todos os dias as máscaras de hidratações? Olha, seguinte, você até pode, desde que você tenha dinheiro para você gastar também com bastante produtos como esse, porque não há necessidade, né? Você não precisa fazer esse processo todos os dias, sendo que período geralmente é a cada uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 20 dias, dependendo do que aquela empresa ou aquele produto, né, está propondo para o benefício que você quer. Então, poder ou não poder não é justamente o ponto essencial. É o fator de que se você usar todos os dias, pode dar peso molecular ao fio? Pode deixar esse cabelo mais oleoso? Pode. Mas o maior prejuízo que você vai ter é no bolso, porque você vai estar usando todos os dias uma coisa que não há necessidade de usar todos os dias. Então, se a empresa, né, se propõe a dizer que a máscara, a hidratação, tem que ser feita a cada 15 dias, respeite isso e nesse intervalo use apenas os condicionadores que você está usando normalmente, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido com essa aula de hoje, uma aula gravada. Espero que vocês tenham anotado tudo aí sobre essa aula de hoje. Coloque aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês têm sobre essa área de cosmetologia, envolvendo os produtos, né, de cosmético, como hidratação, né, como shampoos, entre outros aí que você tem dúvida, que com certeza a gente vai estar trazendo aqui para o canal vídeos como esse. Obrigado! Se você ficou até o final e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E ao se inscrever, clica no sininho, automaticamente vai aparecer a opção todos lá. Clica nessa opção e com certeza você vai ficar sabendo quando eu entro ao vivo, quando eu coloco vídeos e muito bacana. Lembrando quem está comigo em junho, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você entrar no grupo. Se você não está em nenhum grupo meu, entrar no grupo que vai participar da imersão agora, tá? Masterclass de corte de cabelo feminino. Se você já me conhecia por outros vídeos de corte feminino, então eu te convido a participar dessa Masterclass 100% online, 100% gratuito. É só você clicar ali, vai direto para o grupo e participa que você vai estar comigo nessa Masterclass de corte de cabelo feminino. Garanto para vocês que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Um beijo, Papai do Céu abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, pessoal. Tchau!